Pois bem, minha gente, estou aqui para trazer mais uma palavra ao seu coração. Estou diretamente de Israel, ali ao fundo está o Mar da Galileia. Estou no Monte das Bem-aventuranças ou no Monte das Beatitudes. Aqui Jesus disse aquelas 8 bem-aventuranças e foi desse lugar que Jesus usou estrategicamente, por causa da acústica, logo de manhã cedo, quando o vento que bate no Mar da Galileia sobe, ele faz com que as pessoas, as 5.000 pessoas que estavam aqui ouvindo Jesus, fosse possível mesmo sem uma caixa naquele momento. E Jesus, de forma estratégica, usa esse local para nos ensinar ensinamentos preciosos, inclusive como obter um milagre. E é isso que eu quero pensar com você nesses minutos. Fique comigo, que é isso que nós vamos falar. Se essa mensagem falar com você, compartilhe com alguém, deixe seu comentário, seu like nesse vídeo e abençoe outras vidas. Deus te abençoe. Quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus, nós podemos compreender que Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele operou incontáveis milagres aqui na terra. E em cada milagre que Jesus operava, ele nos deixava uma lição, nos deixava um ensinamento. Nesse sermão da montanha que eu citei no início do vídeo, ele nos ensina também caminhos, princípios para que nós possamos viver milagre. Não somente na eternidade, que é o maior milagre, mas também milagres a serem vivenciados, experimentados, testemunhados ainda aqui nessa terra. O evangelista João, no capítulo 21, versículo 25, vai terminar o seu evangelho dizendo que se todos os milagres que Jesus contou fossem escritos, nem todos os livros do mundo, naquela época, seriam capazes de conter toda a informação, tamanho e a quantidade de milagres que Jesus realizou. E em cada milagre havia um ensinamento da parte de Deus, revelado ali em Cristo Jesus. E o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e permanece assim para todo sempre. O que significa dizer que ainda no hoje, não só no tempo que o ministério de Jesus foi revelado ao mundo, mas ainda no hoje, os milagres que ele revelou podem acompanhar a todos os que creem. Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer certa vez aos discípulos que nós que cremos poderíamos fazer coisas maiores do que o próprio Senhor Jesus fez por meio da fé, através da fé, crendo em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 4, vai dizer que o que foi escrito para ensino nosso, para que nós possamos ter esperança. E Jesus mesmo vai dizer, olha, olhai para as Escrituras, porque elas testificam de mim. Quando nós vamos para João capítulo 11, nós chegamos em um momento que Jesus se encontra em uma ação que vai realizar um milagre sobrenatural. Lázaro havia morrido. E Jesus chega numa aldeia chamada Betânia para trazer Lázaro dos mortos à vida e assim testificar da grandeza de Deus. E mais uma vez, dar ênfase que ele era o Filho de Deus, aquele que viria salvar toda a humanidade. Eu acho muito interessante que em Atos capítulo 9, versículo 34, o apóstolo Pedro vai ter ao encontro de um homem chamado Enéas. E a palavra do Senhor lá em Atos vai dizer que Enéas estava profundamente adoecido, ele estava acamado. E quando ele chega naquele momento, Pedro vai direcionar uma palavra para ele dizendo, Enéas, Jesus te dá saúde. E Enéas, que era o paralítico que estava na cama naquele momento, no momento exato, ele se levantou. Por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, permanece para todo sempre. Os milagres que ele fez ainda continuam sendo realizados. E quais são os princípios que nós devemos aprender para que esses milagres também possam nos acompanhar também? É justamente reconhecer que a sua natureza não mudou, que Jesus continua operando milagres que talvez aos nossos olhos sejam impossíveis, coisas que talvez pessoas não imaginam que é possível viver. Deus, em Cristo Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo, nos condiciona a viver esses milagres, porque ele é o mesmo. Então o primeiro princípio é entender que a sua natureza não mudou, ele permanece realizando milagres. Em Marcos capítulo 9, versículo 22, um pai de um menino bastante endemoniado chega em Jesus e pede ajuda para ele, dizendo, Senhor, se tu podes, sara o meu filho, tira esse demônio que está aprisionando o meu filho. No mesmo momento, Jesus devolve a responsabilidade para aquele pai daquele menino, dizendo, se tu podes,
eu posso todas as coisas. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que Jesus nos ensina nesse momento, uma segunda lição, um segundo princípio, é que nós precisamos crer. É uma condicional. Jesus usa, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Coisas maiores viveremos, coisas maiores nós veremos, coisas maiores a nossa família vai experimentar a partir do momento que nós crermos em Deus. E crer não é somente da boca para fora. Crer é estar em um momento de dificuldade sabendo Deus tem um controle de todas as coisas. É saber que a minha condição presente não define quem Deus é. Aquilo que eu estou vivendo no hoje não define quem Deus é. A sua natureza de milagres, a sua natureza curadora não está condicionada aos meus problemas. Muito pelo contrário, tudo que eu passo pode ser transformado pela graça e pela misericórdia. Em terceiro lugar, um princípio que nós devemos aprender é que muitas vezes Deus não vai agir no momento que nós esperamos. Quando Jesus chega lá em Lázaro, capítulo 11 de João, nós vemos que as irmãs deles começam a questionar por que ele não veio antes, e outras pessoas também, por que ele não veio antes. Mas mesmo assim, Jesus, ele tem um momento certo, a hora exata para agir. Mas a gente não pode deixar que a frustração de não ter visto Deus agir antes ou no momento que nós queríamos, tire a nossa esperança, tire a nossa fé e a nossa crença de saber, ele está agindo ao meu favor. Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Eu preciso entender que se talvez os problemas que eu tenho vivenciado hoje ainda não foram transformados por Deus, é porque o momento não chegou, mas isso não pode trazer frustração no meu coração, a ponto de questionar por quê, porque a partir do momento que eu questiono o porquê, eu esqueço quem Deus é, e nós não podemos esquecer. É saber então que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, saber também que está condicionada a minha fé, a crença que Ele é o mesmo. Eu preciso acreditar, e em terceiro lugar, eu preciso compreender que a sua ação não está condicionada ao meu querer, mas à sua soberana vontade, porque Ele sabe fazer todas as coisas no tempo certo, no tempo exato. Que Deus abençoe você, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça para você crescer nessa palavra e continue sustentando você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Saudação para você, desde aqui do Mar da Galileia, que a bênção do Senhor que está sobre este lugar possa te alcançar também.